Livro Dependência de Deus, capítulo 4. Tópico: os egípcios perecem no mar. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 14, 26 ao 31. Comentário: conhecer a vontade de Deus e obedecer é a essência de sabedoria. A pessoa que se deleita e medita constantemente na palavra de Deus experimenta felicidades e bênção. A meditação na palavra não consiste primeiramente em conhecimento intelectual, mas de uma sujeição à vontade de Deus. As pessoas que se dedicam continuamente a obedecer a Deus têm uma vida abençoada, produtiva. Moisés foi um servo obediente a Deus. Diante de suas limitações, ele aceita o chamado de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Através da nossa obediência, Deus realiza e opera milagres, faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Você quer agradar a Deus? Obedeça-o, se sujeite à vontade dele e ele fará grandes obras, grandes milagres através da sua vida. O mesmo Deus que falou com Moisés através da sarça ardente o capacitou para salvar e libertar o povo do Egito. Ouça a voz do Espírito Santo. Para isso é preciso tempo, intimidade, entrega, um coração sedento pela presença de Deus. Não se esqueça do bem que o Senhor te fez. Fale, clame, pregue. Fale de onde o Senhor te tirou com a sua mão poderosa. Fale dos cuidados de Deus para com a tua vida e tua família. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: preste a perecer. Foi meu pai e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão.
E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Deuteronômio 26, do 5 ao 9. 20/12 de 2017. Gosto de marcar as datas em que recebo algo de Deus em meu coração. Nessa data, estava lavando roupa e falando para Deus que estava escrevendo o livro, porém não tinha condições financeiras de publicá-lo. Falava com Ele, contando minhas dificuldades e necessidades para editar o livro, sem nenhuma possibilidade, mas aprendi com Ele. Não ando por vista, e sim pela fé. O Senhor falou comigo, continua escrevendo. Deus falou de uma forma sobrenatural. Senti refrigério em meu coração. É como se Ele falasse: descanse, não se preocupe, não olhe as circunstâncias. Essa palavra encheu meu ser, foi um suporte para não desistir. Não sei o que você tem buscado, nem das tuas necessidades, mas uma coisa é certa: Deus sabe de todas as tuas necessidades e conhece seu coração. Não desista dos teus sonhos e projetos. Deus vai cumprir para a glória dele, para que seja reconhecido na tua família e negócios. Esperar e acreditar nas promessas de Deus para nossa vida e família parece tão difícil quanto contar a areia do mar. Isaías 19:16. Por que não gravou outra coisa em suas mãos? Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. Algo escrito nas próprias mãos é impossível de esquecer, e da mesma forma, com essas mesmas mãos, Ele pode tocar nas suas feridas, te curar e te restaurar a sua vida. Em 1985, fui visitar meus pais no sítio. Meu parente me convidou para ir a Olímpia, São Paulo. Eu não estava bem. Já havia muitos dias. Com hemorragia, foi mesmo por causa dos meus pais. Quando cheguei, não tinha uma poltrona vazia para eu me sentar. Passei mal, meus olhos escureceram, só me lembro de que estava olhando para minha cunhada e falei que estava passando mal. Desmaiei de tanta fraqueza. Voltei para casa em São José do Rio Preto e fui ao médico. Tive que fazer coletagem e tomei anestesia geral para realizar o procedimento. Mesmo assim, ainda tive que tomar medicamento para cessar a hemorragia. O tempo passou e tive 3 filhos. Fiz laqueadura e o problema continuou. Chegou um dado momento em que, quando chegava o período menstrual, eu não saía de casa. Era uma mulher aflita, desanimada, sentia fraqueza e até tentei conseguir a esterectomia, mas o médico que autorizava a cirurgia dissera que não era motivo para operar. Esse médico morreu em um acidente posteriormente. Fui atrás de outros médicos e não obtive sucesso. Eles queriam dinheiro para operar, então parei de ir atrás. Minhas buscas eram em vão. Comecei a tomar injeção para não menstruar e comecei a engordar. A médica nutricionista falou que eu estava com obesidade de 1º grau. Estava pesando 79 kg com 1,64 m de altura. Às vezes as pessoas me encontravam na rua e perguntavam por que eu tinha engordado tanto. Bateu o complexo
chegou uma hora que a injeção não estava segurando mais. Não fazia efeito. E eu conversava com algumas mulheres e elas indicavam às médicas que elas tinham conseguido resultado. As minhas tentativas era em vão e às vezes as pessoas não acreditavam em mim porque eu não conseguia perder peso. Às vezes meus filhos e meu marido iam à igreja e eu ficava em casa. Não tinha como ir naquelas condições. Eu era muito desanimada por causa desse problema, mas nunca desisti de crer e esperar no socorro de Deus. Ele estava lá comigo quando estava na humilhação acamada. Os parentes me perguntavam se eu estava doente, porque eu só ficava deitada. Mas tudo era questão de tempo. Levantava-me, depois me abatia novamente. Eu cansava. Foram muitos anos nessa humilhação. Dispensava trabalho, pois era diarista. Quando eu fechava um trabalho, já avisava que eu passaria só meio período, pois não aguentava. Mas com o passar do tempo, fui piorando e já não podia ter compromissos o dia todo. Parecia que ia desfalecer, de fraqueza, não tinha uma boa alimentação e as pessoas não entendiam meus limites. Lembro-me que entrava no banheiro do trabalho e orava a Deus. Me sustenta, Senhor. Eu preciso terminar meu compromisso. Só me dê forças. Eu orava, clamava, porque sabia que por mim mesma não daria conta de terminar as tarefas e os compromissos. Como não consegui e não tinha como pagar a cirurgia, não fui mais atrás. Fazia repouso, tudo era constrangedor, mas esperei em Deus, não tinha o que fazer. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Sabe o que eu aprendi nesse tempo de sofrimento? Que o tempo de Deus é perfeito. Quando Deus age, nada nem ninguém pode impedi-lo. Foram anos de humilhação. Esperar esse tempo todo não foi fácil. Foram muitas lágrimas, muitas palavras negativas de que eu não ia conseguir e palavra de desespero. Na Bíblia tem a história de uma mulher parecida com a minha. Ela sofreu 12 anos com hemorragia, gastou tudo o que tinha e não teve sucesso. Essa mulher foi excluída, separada da sociedade, mas um dia soube que Jesus estava passando e foi ao seu encontro. Lucas 8:43-48. A cura da mulher enferma. Essa mulher gastou todos os seus bens e não obteve resultado. Tem momentos nas nossas vidas que o dinheiro é a solução para resolver os problemas, mas dependendo do que for, o dinheiro não pode resolver. A nossa segurança tem que estar em Deus. Diferente daquela mulher, eu não tinha o dinheiro que resolveria o meu problema. Não havia conseguido médico que fizesse a cirurgia pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Aquela mulher gastou tudo pela cura e foi inútil. Mas o dia do milagre chegou à vida dela. Quando soube da oportunidade, disse: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Mateus 9:28. Ela creu, deu um passo de fé. Ela foi atrás dele e lhe tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Essa mulher sofreu 12 anos de humilhação. Tentou de tudo, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Ela tocou na orla de Jesus e logo foi curada.
aproveitou a oportunidade e a fé dela trouxe a cura da hemorragia. Não teve tempo de conversar com Jesus, contar suas frustrações, mas creu e aproveitou aquele momento. Às vezes, a oportunidade da cura ou a solução de um problema está passando por nós e não percebemos e perdemos a bênção. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Lucas capítulo 8, versículo do 45 ao 48.